Como você se sentiria se soubesse que seu irmão mais novo está neste momento passando fome sem ter um lugar para dormir? Visando mostrar como os moradores de rua são praticamente invisibilizados em nossa sociedade contemporânea, foi que a High School Mission colocou diversas pessoas vestidas de mendigos nas ruas de Nova York para ver se seus familiares as reconheceriam. O teste mostrou o que já se desconfiava. Os moradores de rua não eram notados pelas pessoas que passavam, nem mesmo por seus parentes. Porém, o mais emocionante é quando os participantes descobriam que não eram simples moradores de rua que estavam em seu caminho durante aquele dia. Eram parentes, pessoas do mesmo sangue, membros da mesma família. É como se eles dissessem: se eu soubesse que ali estava alguém da minha família, eu teria parado para ajudar. Mas aqui está uma das grandes verdades apregoadas pela Bíblia. Todos os seres humanos fazem parte da mesma família. Porém, nós nos distanciamos uns dos outros, criamos definições como povo, língua, nação, tribo, todas erigindo muros, os quais nos isolam e nos tornaram distantes e diferentes dos nossos semelhantes. Mas sabe, a Bíblia revela que nosso Pai Celestial, que assistiu seus filhos saírem de casa, planeja que todos os seus filhos retornem para uma grande família celestial. Este princípio é apresentado no Salmo 87. Este capítulo pertence ao grupo dos Cânticos de Sião. Nesta canção, o salmista apresenta Jerusalém como a cidade de Deus e mãe espiritual de todos os povos. E a cena final que fecha o salmo descreve o encontro profético de diversos povos formando um grande coral universal. No verso 7 lemos: todos os cantores saltando de júbilo entoarão: todas as minhas fontes são em ti. A Bíblia apresenta um momento no qual todos os povos da terra formarão um grande coral como símbolo da união e integração. Todos serão um, não haverá mais segregação, mas sim inclusão. Mas sabe, a grande comunidade celeste deve começar neste mundo. Por isso, tente olhar hoje para as pessoas ao seu redor, não mais como objetos ou estranhos, mas como parentes. A razão é que todos carregamos as nossas lutas, nossos complexos, nossos traumas, nossos defeitos. Somos mais parecidos do que imaginamos. Finalizo com um belo pensamento de Gabriel Garcia Marques que diz: aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo só se for para ajudá-lo a levantar-se. Isso aí, façam todos um excepcional dia mais uma vez. E começando com esse videozinho aí, vou compartilhar com vocês a tela aí. Fala, Rony, aí também. Bom dia, Rony, Leia. Se estiverem me ouvindo bem aí. Se não tiverem, dá um salve. Bom dia. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, bora lá compartilhar aqui com vocês a tela. Rolou aí a tela? Tá aparecendo aqui para vocês a apresentação? Sim. Tá sim, chefe. Beleza, bora lá. Isso aí, bom dia mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um assunto aí, né, que tem tudo, acho que tudo que falou naquele videozinho ali tá dentro aqui um pouco, né? Então, vamos entender os códigos que estão por ali, né? A aula não veio de lá, mas a hora que eu assisti, eu achei que tinha bastante a ver com o que a gente vai falar aqui, né? E aí vocês já sabem o tema, né? Passei aqui ontem nos grupos, para a gente começar a entender aqui, né?
que a gente vai falar aqui, né? Qual que é o único motivo, né, do erro, né? A gente só tem uma coisa que causa o erro na nossa vida. Não sei se vocês já perceberam isso. Um insight que veio assim, que eu falei, putz, tem tudo a ver isso, né? Eu estava fazendo, inclusive, uma leitura, e aí falando, né, sobre erro, sobre pecado. Eu falo, putz, o único pecado que a gente pode cometer, né, o único erro, é só isso aqui, ó, distração. Pararam para pensar nisso já? O único erro que a gente pode cometer é a distração. Distração. E o que é, né, a gente vem falando aqui nessas semanas, né? Então, a gente começou, né, lembrando sempre, né? Ó, lembrando sempre que eu falei que ia começar a aula falando disso, né? Que é sempre lembrar da lei da semeadura e da colheita. Lei da semeadura e da colheita. Para tudo, sempre funciona, né? Para tudo. Então, o que a gente planta, a gente colhe. E aí a gente vem dessas semanas aqui falando, né? Esses encontros são para a gente falar de relacionamento e de comunicação, né? O principal que a gente colocou, né, de foco é isso aqui. E a gente vem falando de colocar atenção nas coisas. Então, cada semana a gente vem trabalhando um pouquinho para colocar mais atenção, mais atenção. Né? O pessoal aí que trabalha comigo aqui, pô, essa semana foi massa, assim, a gente teve vários exemplos de coisas que, às vezes, é só um ponto de atenção que a gente precisa colocar ali para poder, né, fazer a conexão de tudo que está acontecendo e aí ter a melhor comunicação, né? Mas a questão toda é que quando a gente, né, não coloca atenção, né, que quando a gente não está colocando, o que a gente está fazendo, né? A gente precisa entender assim, se eu estou falando de atenção, para eu saber o que é atenção, eu preciso entender o que não é atenção, percebe? Que é outra coisa que acontece. A gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Ah, né, então eu errei, por quê? Porque eu não tive atenção em alguma coisa. Eu não tive atenção. Então, se eu não tive atenção, o que eu tive? Eu nunca estou não tendo alguma coisa. Nunca estou não tendo alguma coisa. Nunca estou não tendo resultado. Pô, você está tendo resultado. Você sempre está tomando ação. Ah, não, eu não tomei nenhuma decisão. Não, você já tomou. Já está em cima do muro, já tomou. Sempre você está tomando decisão. Então, não está tendo não decisão, não está tendo não ação, não está tendo não resultado, sempre está tendo. Então, se não está tendo atenção, o que está acontecendo, então? Se não é atenção, né? O que está rolando aí? Isso aqui, ó, quando a gente fala que a gente errou, né? O que aconteceu ali de fato? O que aconteceu de verdade ali? Parar para pensar nisso. Fala, putz, né, eu errei aqui. Então, você errou, você teve uma ação, você teve um resultado, você teve uma decisão, você decidiu fazer daquele jeito. Então, o que aconteceu ali de verdade? Qual foi o ponto ali? O que faltou naquela situação? Fala, putz, eu errei. O que faltou ali? Para pensar, porque a gente, quando erra, né? Né, e aí, quando peca também, né? Por que eu falei que o pecado também é só um ponto de não atenção, né? De distração. Porque se você está atento, você percebe o que você vai fazer ali, ó. A gente fala essa semana aqui, lá, pô, no encontro lá com o André, lá, a gente conversando sobre isso, né? Pô, você se distraiu, você já foi. Você se distraiu, você se perde. É simplesmente você ter atenção. O que eu estou pensando? O que está acontecendo aqui? Por que deu errado isso aqui que eu fui fazer, né? Pô, tô aprendendo a tocar um instrumento, puf, errei. Ah, errei a nota. O que aconteceu ali? Por que eu errei a nota? Sabe porque eu não sou tão bom? Se eu estivesse fazendo mais devagarzinho ali, com mais atenção, eu não teve atenção, teve outra coisa. Mas teve alguma coisa, né? Então, qual foi o ponto de atenção que faltou ali? E aí, de novo, quando eu falei de pecado, o que é pecado? Pô, é só um equívoco na mente. Eu penso naquilo que é errado, eu fico alimentando aquilo que é errado. Né? Eu fico distraído ali, pensando em outras coisas. Né? Eu não boto atenção no que é mesmo. Percebe que sempre está tudo certo. Eu falo, sempre está tudo certo. E para você viver, até para você viver, ó, para você viver no passado e no futuro, você tem que estar no agora. Olha que loucura, né? Puta, para viver no passado ou no futuro, para pensar no passado ou no futuro, você tem que estar no agora. Que aí você pensar é agora, aí você pensa no futuro e você pensa no passado. Mas o passado um dia foi futuro, o passado um dia foi agora, o futuro vai ser também. Mas para existir os dois, você tem que estar no agora.
E qual que foi o ponto de atenção que aconteceu ali, que faltou ali? Por que teve o erro? Só não tá aqui, gente, que o pessoal aí que tá no Instagram aqui, eu vou fechar já já, mas eu deixei o link lá da aula na bio, tá? Aí entra lá que tá rolando a apresentação aqui pelo Zoom, beleza? Mais um minutinho, eu vou fechar já, mas obrigado se estarem aí, ó, compartilha aí também o link, quiser entrar aí, a aula vai ser profunda hoje aqui. Qual foi esse ponto de atenção que faltou? Já parou para perguntar? Porque é muito fácil a gente ficar focando ali no que a gente errou, né? Ah, onde que eu errei? E não está errado, né? Também se buscar ali no que você fez, né? Mas faltou alguma coisa, faltou um ponto de atenção. Aí vamos voltar naquela história lá atrás que a gente já falou, né? Tudo que você faz, né, que é resultado. Né? Pensa que tudo que você faz é resultado. Tudo que você faz tem um resultado. Tudo que você está acontecendo agora é um resultado. Que sempre está tomando uma ação. Foi o que a gente falou aqui, né? Sempre estou tomando uma ação. Todas partem de uma decisão. Sempre estou tomando uma decisão. Sempre. Né? São palavras, né? Nunca. Sempre. Palavras que, pô, é muito forte. Né? Fala, pô, você sempre faz isso. Putz, será que sempre a pessoa faz isso? Agora, sempre estamos tomando ações. Isso eu posso falar com certeza. Tenho certeza. Sempre estamos tendo resultados. Isso é certeza. Tudo é um resultado. Tudo. Tudo é um resultado. Isso aí não tem dúvida. Percebe que tudo é um resultado? Não tem como não ser. Olha aí, olha para onde que a gente está indo. Então, olha a atenção onde está indo. Aí eu faço outra pergunta para vocês. Se não foi atenção ali, o que aconteceu então? Aconteceu alguma coisa. Qual que foi a coisa? Fala, pô, mas está repetitiva essas perguntas, né? A repetição é a mãe do hábito, né? É ela que vai colocar aí uma ideia na sua mente. Entenda isso também. A gente falou do subconsciente semana passada. Subconsciente tem a ver com a história da bicicleta. Me lembre de contar a história da bicicleta no final, que eu esqueci semana passada. Ó, são duas coisas, né? É a repetição. Repetição é o que coloca uma ideia dentro da sua mente. Quanto mais você repete aquilo, mais aquilo vai fortalecendo na sua mente. Aqui tá dando um eco aqui, ó. Então, mais aquela ideia vai se fortalecendo na sua mente. Por quê? Porque a gente vai criando trilhas neurais. Então, quando você faz uma coisa, ela cria uma trilha neural. É igual uma trilha na mata. A trilha na mata, você abriu a trilha ali, se você ficar passando, o que vai acontecer? Aquela trilha vai estar sempre aberta. Agora, se abriu a trilha uma vez e não passou mais, a natureza vai tomar conta. No teu cérebro é sempre assim. O que remete isso aí? Lembra que tudo é igual? Falei já aqui que tudo é igual? Pô, tudo é igual. Então, no teu cérebro funciona assim e na natureza funciona assim. Então, aquela trilha que você abre, que você fica passando, ela não fecha. Ela vai se fortalecendo. A trilha vai ficando melhor de andar. É maior, mais larga. Se você para, a natureza toma conta. Então, repetição, né, é a mãe do hábito. É ela que coloca lá as ideias no teu subconsciente. Ou uma coisa uma situação emocional muito forte, né? Um trauma emocional, ou uma emoção muito forte ali que você não esquece, o nascimento de um filho, um casamento, uma coisa que gerou uma emoção muito forte em você. Um dia que você foi fazer uma apresentação, foi falar em frente às pessoas, aquilo ali te gerou um negócio, pô, aquilo ali gravou. Uma emoção muito forte também grava. Então, por que a gente fica repetindo aqui, ó? Entendam isso aqui, ó. Né? Mais do que o que a gente fala aqui, é como é falado. A gente está falando de comunicação aqui. A gente está conversando sobre comunicação. Então, como que é falado? Por que que tem repetição? É para entrar na mente de vocês assim, ó. Quantas vezes eu perguntei aqui, se não foi atenção, o que foi? Quantas vezes eu estou chamando a atenção aqui, ó, se não foi atenção, o que foi então? O que aconteceu ali? Né? Então, se liga. Né? Quando a gente fala de meditação, não sei se aqui, né? Quem tem o hábito de meditar, aí, deixa eu ver se consigo ver vocês aqui. Ó. Só levanta a mãozinha assim, ó, quem tem o hábito de meditar, de fazer a meditação, parar aí uns minutinhos. André, Iane, Carol, estou vendo algumas aqui, eu não consigo ver todas com a apresentação, mas ó, então tem um pessoal, então vamos falar de meditação. Então vamos lá. Na meditação, o que acontece? A gente
fechar aqui. Valeu, gente. Fechar aqui agora lá no Zoom. Pronto. Então, na meditação, né, quando a gente fala assim, fecha os olhos, né? O que a gente fala, fecha os olhos? E quando você fecha os olhos, você tira aquele estímulo visual de fora. Você tira aquele estímulo visual. Então, você começa a concentrar mais do lado de dentro. Você para o estímulo visual. Você tem que tirar ele. Facilita a sua concentração. Muita gente pensa que a meditação é você não ficar sem pensar em nada. Não, tem nada disso, né? Meditação é simplesmente você não embarcar nos pensamentos. Então, tira a atenção de fora, que é o negócio que está te colocando mais estímulo, e olha para dentro, né? Então, a gente faz esse movimento. Agora, percebe, a gente está falando de comunicação e relacionamento. Então, quando a gente olha para dentro, para ali, né? A gente está fazendo uma comunicação interna com a gente mesmo. Primeiro ponto, a gente começa a olhar. Só que quando a gente está aqui, né? Vou pegar aqui só uma coisa que eu marquei para vocês. A gente está falando do foco dessas aulas aqui, né? Então, a gente falou de comunicação e relacionamento. E a comunicação e relacionamento, o que é? É o racional com o emocional. A gente entender essas duas pontas, né? Que é o que a gente vem falando aqui. Então, entender esses dois lados. E aí, esse relacionamento é meu, né? É o meu e o dos outros. É entender o racional e o emocional, o meu e o dos outros. E não é só assim, eu me comunicar, eu vou aprender a falar bem, vou aprender, né, como é que eu lido com os outros. Não, primeiro é com a gente, né? Primeiro é o meu, e aí eu vou entender o dos outros, né? E isso é o que a gente falou já na semana passada. O que é isso? O que é esse racional, emocional, o meu dos outros? Onde que ele dá? Né? Isso tudo, o resultado dele é o que? É a expressão. A expressão. Então, ó, percebe o seguinte, né? A gente está falando da meditação. Então, quando você está na meditação, você fecha os olhos ali para olhar mais para dentro, né? E pensando que você está aqui fazendo, né? Você tomou uma decisão, ó, entende isso aqui, você tomou uma decisão de estar aqui, você está buscando provavelmente uma mudança, alguma coisa, alguma chave aqui. Pô, ninguém está aqui à toa, 8h30 da manhã no sábado. O que você está caçando aqui? Então, alguma coisa você acha que vai encontrar aqui, né? Você está buscando, enfim. Né? Você está aqui procurando mudança. Está procurando mudança. Aí, ó, aí sabendo assim, ó, que o seu subconsciente executa, né, a sua crença, certo? Acabamos de falar disso. Então, o que você impressiona no seu subconsciente é o que vai gerar as crenças, que vai gerar ali o que você percebe, vai gerar suas decisões, suas escolhas, suas ações, seus resultados. E aí a gente está aqui numa aula de falar de comunicação e relacionamento. Ó, vamos lá, comunicação e relacionamento. Então, a gente precisa começar a fazer o quê? Olhar, né? Abrir os olhos para olhar mais para isso, mas é os olhos internos, né? Eu falei que a gente fecha aqui o visual, né? Quando a gente vai meditar, para olhar mais para dentro, né? Como que a gente está se movimentando. Mas ó, que louco isso aqui. Né? A gente está num treinamento de relacionamento e comunicação. E aí, quando você está com a câmera fechada aqui, né? Quando você está com a câmera fechada, eu não sei o que você está fazendo, né? Então, pode ser que você esteja só ouvindo, pode ser que você esteja aí se distraindo com alguma outra coisa, né? Ou pode ser até que você esteja com a câmera aberta e também se distraindo. Né? Mas olha como o negócio é inconsciente, né? A gente está falando aqui num treinamento de relacionamento. Então, se você veio aqui buscando mudanças, então eu entendo que você veio buscar chaves aqui para colocar, para aplicar, para ter resultados, né? Para acontecer essas mudanças. E aí, se a gente está aqui no treinamento de comunicação e relacionamento, e você está de câmera fechada, o que acontece? Eu não vejo a sua expressão. Então, ó, que louco. Então, olha esse ponto de atenção aí, né? Se eu estou treinando relacionamento, se eu estou treinando comunicação e eu não me expresso, né? Onde que eu vou errar na hora que eu for fazer, que eu for me comunicar? Qual que é o ponto mais fácil de eu me distrair ali, de eu perder a atenção? Aquele que eu não treinei. É simplesmente aquele que eu não treinei. Olha isso aí. Você sabia que mesmo quando você, né, quando a gente olha assim, uma pessoa falando, por exemplo, estou falando agora, né, tudo bem que aqui a gente está na internet, pode acontecer, mas se a gente estivesse aqui pessoalmente,
Você me olhando aqui, né? Olhando, eu falando, mexendo a boca, para você parece que está tudo bem sincronizado, né? Mas você sabe que a sua visão ela é muito mais rápida do que, né? O estímulo visual vem mais rápido do que o estímulo auditivo. Só que ninguém percebe que tem essa diferença. Ele tem um atraso. Só que o seu cérebro ele pega, ele corrige, ele sincroniza, ele guarda a imagem. A hora que chega o som, ele sincroniza. Sabia disso? Olha que louco. Porque não chega ao mesmo tempo o som e a imagem. Mas quando você está olhando, parece que está sincronizadinho ali, né? É pouquinha coisa, mas se chegasse mesmo o estímulo, cada um na sua velocidade, a gente veria sempre com uma defasagem, mas não, o cérebro corrige. E aí, semana passada, a gente falou, né, dos canais, né? Semana passada, semana retrasada, dos canais. Então, quanto mais canais você estimular, melhor vai chegar a informação para você. Né? Se você estiver olhando, né, assistindo e ouvindo, você vai estar entrando dois estímulos ali diferentes, né, que vão ajudar você a absorver melhor. E aí é o que eu estou falando. Aí a gente está aqui no treinamento, né, e aí a câmera está fechada. Né? E eu falei que tem o lance da expressão. Por que é tão importante a expressão? Por causa disso aqui, ó, por causa da linguagem. Quando a gente está falando de se comunicar, né, ó, o tanto de coisa que a gente vai conectando. A gente está falando de se comunicar, a gente tem que entender como é que funciona a linguagem. Porque eu chego aqui, né, não adianta eu chegar aqui e despejar, blá, 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 falando um monte de coisa para vocês, né, e não tomar cuidado com como eu me visto, como eu estou sentado, como eu estou falando, se eu estou olhando para cá, ou se eu estou olhando para o lado aqui para ver vocês, ou se eu estou olhando para a câmera para estar olhando para vocês. Isso aqui conecta muito mais, mas eu não estou conseguindo ver vocês aqui. Ó. Conecta muito mais eu ficar olhando aqui para vocês, conecta mais. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão. E toda linguagem ela é feita assim, ó, ela é 20% verbal, 20% do que eu falo, e 80% é não verbal. Então, é como eu me expresso. Então, se eu estiver falando aqui, eu posso estar falando uma puta eloquência, mas se eu estiver nervoso, se eu estiver aqui falando a minha expressão corporal, vocês vão perceber. Vocês vão perceber. E aí, é esse treino que a gente tem que fazer aqui, ó. Então, quando eu abro a câmera também, o que começa a acontecer? Eu começo a ficar atento nas expressões que eu estou colocando aqui. Como que eu estou me expressando aqui, ó, nas câmeras, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó, pessoal, deixa eu ver. Como vocês estão aqui, ó. Olha lá. Ainda tem umas câmerinhas fechadas aqui, ó. Que tá aberto aqui, ó. Tá olhando, atenta. Percebe, ó? Aí a gente tá aí pegando já tudo isso que a gente está falando, né? Sobre comunicação, sobre relacionamento, sobre linguagem, sobre percepção. E aí a gente falou semana passada sobre os micro-resultados, né? Então, eu vou ensinar você agora a ter um micro-resultado agora. Olha aí que legal, hein? É pai bola. Hein? Rapidinho agora, hein? Micro-resultado lá, bora lá. Convidar vocês a abrirem suas câmeras, quem está com a câmera fechada, e se permitir expressar aí, ó, por favor. Permita a você, não é para mim não, é para você mesmo. O compromisso não é comigo, é com você. Estamos num treinamento de comunicação. Você está de pijama, não tem problema, vamos comunicar aqui, ó. Aqui é totalmente livre, aqui é um lugar para a gente. E esse aqui é um lugar que é totalmente seguro, aqui está todo mundo para isso aqui. Para treinar, para se expressar, né? A gente, desde o começo, está falando isso aqui, é um treinamento de comunicação e relacionamento. Vamos aprender a se relacionar, vamos aprender a comunicar, vamos aprender com a gente aqui, ó. E aí a gente falou semana passada dos micro-resultados, que vão trazer o empilhamento deles, os resultados maiores. Então, se permita aí ter um micro-resultado agora. Deixa eu ver quem. Alguém abriu a câmera aí agora? Karen abriu. Olha lá. O que levou você a tomar essa ação aí? Ó? Quem abriu? O que levou? Deixa eu ver que mandaram no chat aqui. Melhor não, ó, volta a dormir, a Cris está tomando um café, já vai abrir. Ó, já alguma coisa mexeu ali, mesmo que não abriu, percebe? Mesmo quem não abriu a câmera, alguma coisa aconteceu ali, ó. Mesmo que você não tenha aberto aí, você tem o seu motivo, o que levou você a tomar essa ação?
levou vocês? Ó, eu vou, né, depois de vocês abrirem, né, as câmeras aí, eu vou abrir agora o X, né? Quem lembra do X aí que eu falei semana passada, para vocês poderem aí compartilhar. Quem quiser falar aí, que abriu a câmera, quiser aproveitar e abrir o microfone também, para falar por que abriu a câmera. Quem quer falar? Aí, ó. Eu abri porque você pediu. Ó, e legal essa resposta, cara. Muito legal Não, essa resposta, cara. mas falando sério, realmente é o que você falou, né? Como a gente está tentando manter um relacionamento ou se expressar, sendo que, pô, a gente não tá se vendo, não tá tendo esse contato visual, né? Que, às vezes é mais importante do que o verbal mesmo, né? Acaba sendo uma mensagem de texto, né? Quando você não tem essa troca, né? Cara, mensagem de texto mano, isso é perigosíssimo, cara. Eu já vi altos mal entendidos por conta disso aí, cara. Mensagem de texto, né? Não tem expressão da gente ali, né, cara? Da voz e da imagem, né? Então, é muito louco, cara. É muito louco. Mas você falou, porque eu pedi, ó, e se fosse isso também, é um puta ponto para ficar atento, porque quantas coisas você não, né, a gente acaba não fazendo porque a situação pede, né, cara? E aí a gente não faz intencional aqui, pô, porque aconteceu um negócio aqui, né? Eu falei, ó, vocês querem abrir o compromisso? Eu falei, não é comigo, é com vocês, né? Eu tô aqui, ó, eu tô abrindo minha câmera, tô vindo aqui, tô me dispondo a vir aqui ficar falando uma hora, ou tô fazendo, monto a apresentação. Né? O treinamento aqui, ó, é para mim também, pô, esse treinamento para mim aqui vocês têm ideia do que é para mim isso aqui. Isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui não tem nada de graça aqui, ó. Eu tô aprendendo pra caramba. Porra, tô aprendendo pra caramba, tô me dispondo aqui a colocar, né, comigo mesmo, a colocar a cara aqui, porra, me dispondo a errar. Porque isso, né, o medo das pessoas de às vezes estar no meio disso aqui, ó, porra, e se eu não de falar, né, e se eu falhar aqui? Porra, tem 11 pessoas aqui, né? Tem 10 pessoas, né, comigo são 11 assistindo, e se eu falhar, né, e se eu travar, e se eu errar, e se eu... Pô, falei aqui, é um ambiente seguro, né, cara? Conheço todo mundo que tá aqui, ó. E mesmo que eu não conhecesse, né? Eu dei aula assim com um monte de gente que eu não conhecia ninguém. E aí? Mas por quê? Pô, treinando um pouquinho, micro resultado, micro resultado. Ó, a primeira coisa, quando eu comecei a destravar esse negócio de vídeo, né? Eu vi uma amiga minha, a Amandinha, ela não tá aí hoje, mas o pessoal conhece ela. Eu vi a Amandinha, pô, eu conheci ela tem mais de 10 anos, né? No curso que, inclusive, eu aprendi o X aqui, né? Porque eu falei do Leader Training semana passada. E eu vi ela colocando, postando, e assim, a gente nem tinha amizade, assim, né? Tinha conhecido ela só nessa época, eu vi ela postando os stories, mas sabia que ela era bem tímida, falando, tal, não sei o quê, e eu fiz um comentário com ela, e, puta, aquilo me motivou, né? Aquilo me incentivou, aquilo ali foi uma referência. E aí, no mesmo dia, eu peguei e falei, cara, eu vou fazer um stories aqui, comecei um primeiro falando bom dia, né? Bom dia, mandando um bom dia, mostrando o dia. E aí foi todo dia, né? E aí foi todo dia. Comecei a fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até começar a aprender a falar direito, a olhar no olho da câmera, a saber como fazer as coisas. E aquilo começou a me dar mais segurança. Eu fui dessensibilizando o meu cérebro, né, para esse tipo de comunicação. Porque, putz, para eu falar ali, é muito louco, né? Eu tô falando agora olhando para a câmera, eu tô só com uma telinha, inclusive deixei só a minha, ficou só a minha imagem aqui, ó. Eu não tô vendo vocês. Eu não estou vendo nem muita expressão de vocês. A apresentação, sim, né? Eu comecei a fazer porque é legal, porque tem o lance do visual, né? Tem o lance não só de eu ficar falando aqui, né? Que é mais fácil de distrair. Mas eu, ao mesmo tempo, para mim, aqui eu não tenho a visão de vocês. Mas tá tudo certo, né? É um treino também, porque se eu ficar só na minha zona de conforto, tô vendo a carinha de todo mundo aqui, pô, é mais uma coisa onde eu fico preso ali. Então aqui eu falei, é um outro treino para mim, é um outro negócio que eu já tô aprendendo uma outra coisa diferente, né? Então se liga. O que aconteceu aqui, né? Perguntei para vocês aí, o Rony comentou um pouco, mas o que aconteceu aqui? Aconteceu os pilares da comunicação. Esses pilares aqui, ó, se vocês começarem a olhar as coisas, vocês vão entender onde que elas acontecem. São esses 4 pilares aqui, ó. Comunicar é quando você informa e ensina. Então é igual a manchete de jornal, né? Tá lá, você abre, pega o jornal, tem a manchete lá na frente, isso aí está informando. E dentro, quando tem a notícia que você lê, ele está te ensinando, né? Está te explicando o que aconteceu ali, né? A comunicação é quando você informa e ensina enquanto motiva e entretém. Que louco. Então,
né? Talvez, eu não sei se foi esse o caso, mas, né, vocês ficaram motivados por ver a referência que eu estou tendo, que eu estou sendo aqui, de, pô, estou vindo aqui, abrindo o vídeo, estou falando, né? Motivei vocês aí a abrir a câmera, né? De algum jeito. E como é que aconteceu isso? A gente está falando de comunicação, né? De relacionamento, de destravamento. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aconteceu uma influência, de acordo com uma coisa que eu falei, só que eu trouxe um conhecimento organizado aqui para vocês, ó. Percebe que, pô, tem o subconsciente, assim, a gente está no treinamento, a gente está falando disso, pô, aí você, né, vem aqui e, pô, a gente está treinando comunicação, expressão, aí você está fechado, pô, não sei se está se distraindo, né, que é o nome da aula, inclusive. Aí, pô, se isso aí fez sentido, né, provavelmente fez sentido, né, o Rony falou, pô, não, porque você falou isso, pô, fez um sentido, então, levou você a refletir e decidir o negócio. Você toma uma decisão por conta sua. Eu falei, o compromisso é com você, velho. Eu tô dando meus pulos aqui, né? Aí você escolheu pela mudança porque teve um novo entendimento. Pô, talvez você nem parou para pensar nisso em nenhum momento, né? Pô, venho aqui, né? Por isso que eu falo, a gente está na aula aqui, às vezes fica assistindo, e por isso que eu falei, às vezes é ruim a gente aprofundar muito. Eu comecei a escrever um monte de coisa, eu falei, puta, não dá de novo. Porque senão fica muito assunto, né? Aí começa mesmo a distrair. Porque, puta, às vezes a gente não para nem para refletir nisso. Estou com a câmera fechada num curso aqui, numa aula de comunicação, expressão e relacionamento. Ou como que eu vou me relacionar aqui? Né? E aí já é um desafio, inclusive. Pô, vai para o X, abre a câmera, né? É um micro resultado, já está entendendo. Ó, você entendeu, inclusive, como é que faz o micro resultado. Olha quanta coisa aconteceu aqui só nesse movimento. Só nesse movimento. Aí sabe o que aconteceu no final das contas? Sabe o que é tudo isso aqui que eu fiz aqui, ó? Chamei sua atenção. Chamaram a atenção, você falou, ô, não é isso chamar atenção. Isso não é chamar atenção. Chamar sua atenção é isso aqui, ó. Eu peguei sua atenção, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Entendeu? Olha aqui como é que é, ó. Às vezes o negócio tá ali, ó. Tá aqui do lado. Toda hora eu tô olhando pro lado que eu tô seguindo esse slide, que eu tô vendo qual que é o próximo para lembrar. Aí é a mesma coisa assim, ó. O negócio tá aqui, ó. A apresentação tá toda aqui. Né? Se eu não olhar, eu me perco. Se eu não olhar, tá aqui, é só pegar, ó. Eu chamei sua atenção. Eu não gritei, eu não falei, eu não xinguei, eu não briguei, eu não falei de ninguém, não apontei ninguém. Eu só expliquei como é que funciona, trouxe uma coisa aqui, né, para você refletir, e a decisão é toda sua, a decisão não foi minha. Né? A decisão não foi minha em nenhum momento, nem de falar, inclusive eu só abri o X aqui, ó. O Rony nem sabe da história do X, porque ele não estava aqui semana passada. E aí ele foi no X, ele foi o primeiro aí no X. História do X, Rony, eu vou contar rapidinho, né? Eu fiz um treinamento de liderança mais de 10 anos e tinha uma dinâmica que a gente tinha que decorar um texto e no dia seguinte a gente tinha que ir lá na frente falar, mas aí ia ser poucas pessoas que iam falar, tinha umas 60 pessoas, eram tipo 3 que iam falar. E a gente ficava sentado nas cadeiras e eles colocavam um X, a hora que eu falava já, você tinha que correr para o X para poder falar o texto. Né? Aí tinha gente que não levantava, tinha gente que levantava, chegava lá, não conseguia falar, né? E tinha gente que conseguia falar. Chegava lá, falava e aí acontecia um negócio. Né? Então, o X é isso, assim, ó, pô, as oportunidades aparecem e às vezes é para poucos, tem muita gente e só alguns vão chegar ali naquela oportunidade. Pode ser que tenham outras, mas quantas a gente vai ficar perdendo? Então, pô, abrir o X é isso, ó, corre pro X. Né? Corre pro X. Aí a gente falando disso, né? Fala, pô, chamei sua atenção aqui, a gente está falando de atenção, está falando de distração. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem é que se lembra da primeira pergunta que a gente colocou aqui na hora que começou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual foi a primeira pergunta que começou aqui na apresentação? Levanta a mãozinha assim, quem que lembra? Deixa eu ver. Se tinha alguém distraído aí. Ixi, dois, ninguém. Ó. Quem que lembra a pergunta? Eu estava no Instagram, eu não vi a tela. Não viu, né? Não peguei aí, no começo. Deixa eu ver. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que perguntava sobre a distração, né? Se a gente estava se distraindo aí no caminho, mas eu não tenho muita certeza, mas eu acho que o começo era sobre isso. Então, vamos lá. A pergunta era essa aqui, ó.
Quando a gente diz que está errando, o que aconteceu de fato? A gente fala assim, eu estou errando. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui, no chat. André, são processos sensoriais através de sentidos é que conseguimos compreender a realidade. Estamos usando só 1,7 avos dos sentidos para identificar o contexto da nossa volta. Então, essa aqui que foi a pergunta. Ó. Quando a gente diz que está errando, o que está acontecendo de fato? Normalmente está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, né? Distração. Não, não é que eu não tive atenção, eu tive distração. Tá tendo alguma coisa aí? Tá tendo. Tá acontecendo alguma coisa. Eu nunca, né, como eu falei, nunca está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Sempre é uma coisa, é distração. Vamos ver o que é, o que significa isso aqui, ó. Distração, o que é nesse aqui? Coisa de internet mesmo, gente, ó, Google, dá uma googada aí, ó. Distração, ó, desvio de atenção. O que é isso? É uma ação, né? É uma ação? Desvio de atenção. Eu estou desviando a atenção, então eu estou fazendo alguma coisa. Vai dar um resultado? Vai dar um resultado, né? Então, distração vem do latim, distractio, distraere, puxar em diferentes direções. Imagina uma mente distraída, o que é? Uma mente distraída é só isso, ó, puxando em diferentes direções. Olha que doideira isso aqui, ó. Palavra formada por dis, para fora. Trair, puxar, arrastar. É tração, pô. É tração mesmo, tração. Você pegar e puxar assim, ó, fazer força. Tá puxando para fora ali, ó. Em diferentes direções, ó. Tá distraindo, tá fazendo uma tração para você ir para outro lugar, ó. Olha como a gente perde a atenção fácil. Pô, distração. Distração. O que distrai mais a gente aqui? Todo dia, em tudo que a gente está fazendo. Quanto que a gente não fica distraído das coisas? Ó, essa semana eu ouvi um negócio aqui que eu achei muito louco aqui, tem tudo a ver com isso, né? Isso eu já tinha escrito essa aula quando eu ouvi isso aqui, mas eu achei muito legal, eu trouxe aqui, ó. Fala para mim se não faz isso que eu estou assistindo, ó. Você nunca perde o foco. Parou a pensar nisso? Ó? Você nunca perde o foco? Porque, ó, o que é um pensamento? Pensamento é só um foco. Você tá, tipo, eles estão todos aqui, ó, rolando, né? Está sendo puxado para tudo que é lado. E um pensamento negativo ou construtivo, qualquer um que seja, né? Ele é só um foco. Então, aquele momento você parou e olhou para ele aqui, ó. Então, você olhou para ele aqui. Aí você vira para outro pensamento, né? Quando você fala sem foco, na verdade, está assim, você está mudando ele, né? Mas ele sempre está aqui, ó. Você sempre está olhando para alguma coisa. Você sempre está olhando para algum pensamento. E às vezes, imagina, você olhando para vários durante o dia ali ao mesmo tempo. Como que você se organiza? Você está pegando seu foco e fazendo assim, ó, pô. Você não tira foto com a câmera andando, né? A câmera tem que ficar paradinha ali para você tirar foto. Já viu como fica a foto quando você está fazendo assim, ó? Como é que fica a foto? Fica toda borrada. Horrível. Não sai, né? Não fica clara a imagem do que está acontecendo ali, ó. Tira a foto assim, ó. Não fica clara a imagem. Você tem que ter uma câmera Mega Blaster ali com um negócio para parar de balançar lá, o estabilizador. Pô, ainda assim, é difícil, né? A foto ficar boa. A mente da gente é a mesma coisa. Como você vai ver direito, você não consegue manter o foco ali. Só que você nunca perde o foco. O que acontece? Você direciona ele para outras coisas. Só isso. Tá aqui, você muda para cá, para lá. E para o que você direciona? Sempre uma coisa mais interessante. Olha que não é mais bonita essa letrinha aqui, é bem mais legal do que essas outras que estavam aqui antes, ó. Olha como que ela é roxo, com neon, o negócio todo cheio de 9 horas aqui. Não é mais interessante você olhar para isso aqui, ó, bonito, esse cinza aí ficou legal. Bem mais interessante, né? Então você não perde foco, você vai para um negócio que é mais interessante para você, para o seu cérebro naquela hora. E às vezes é mais interessante você, né, procrastinar, você se distrair com uma outra coisa ali que não tem nada a ver, porque aquele negócio ali que você tem que fazer aquela hora te incomoda. Você não gosta daquilo ali que você tem que fazer. Aí você perde seu foco. Você muda ele. Você desvia. Você troca ele de lugar para uma coisa que é mais interessante. O que é mais interessante? Será que é mesmo mais interessante? Pô, eles fazem tornar, né? É mais interessante você ficar scrollando aqui, ó, e o trampo comendo aqui, a coisa passando, o tempo indo embora.
Você só aqui, ó, deixando de treinar, deixando de conversar, deixando de se comunicar aqui, ó, de se expressar, pô. Conversar, senta na mesa ali, 2, 3 pessoas, todo mundo no celular para almoçar, comendo, mexendo no celular, ninguém nem conversa, mas não é porque tá comendo, é porque tá mexendo no celular. Distraído, né? Colocando foco, trocando foco com outra coisa, né? Porque é importante deixando aqui, ó, porque vai para uma coisa que é mais interessante isso aqui, por exemplo, vai ser mais interessante. Por isso que não é, tô aqui, pus essas fotinhas aqui de mexer no celular. Mas não é só o celular, né? Às vezes é um pensamento mais interessante, mesmo que seja ruim. Já pensou nisso? O pensamento ruim, ele tem um poder gigantesco de manter você, né, com foco ali. Às vezes é mais interessante falar, não, eu estou pensando na solução. Você está pensando no problema, né? Você está pensando nele ali, você está pensando no problema. A solução não vem ali naquela hora, né? É a tarefa da semana passada. Pô, a tarefa da semana passada é só isso aí. Não sei, né? Inclusive, saber se rolou de vocês fazerem aí, vocês fizeram. Ou para qualquer problema que surgir, o que você faz? Você para, esfria a cabeça ali, porque movimentando o foco você não vai, né, não vai resolver. Né, com a cabeça com tudo misturado você não vai resolver. E aí, na hora que você estiver tranquilo, você coloca 3 soluções, independente do que fosse. Pode ser 3 coisas completamente fora da normalidade, pode ser coisas plausíveis ali. Né? Mas você coloca 3 soluções. Você foca na solução. Não fica pensando no problema. E você se diverte em criar a solução. E não quer nem dizer que vai ser uma daquelas que você criou. Falei 3, pode ser 4, 5, pode ser uma outra totalmente diferente. Mas quando você está focado na solução, as coisas acontecem. E dá para explicar isso espiritualmente, mentalmente, fisicamente, de todo jeito aqui. Ó. Eu consigo explicar isso para vocês de todo jeito. Por que vocês sonham, por exemplo? Né? O que é o sonho? Por que o sonho é completamente maluco? Né? Quando a gente está dormindo, a gente passa por ciclos de sono. Né? Então tem um momento que o nosso corpo está fazendo uma limpeza ali, bem no começo ele está fazendo uma limpeza, que é um sono mais profundo, e depois a gente tem aquele sono, um sono REM, né? E o olho fica mexendo muito rápido. É quando o nosso cérebro está trabalhando ali, por que a gente sonha umas coisas malucas? Porque é a hora que o seu cérebro está fazendo novas conexões, ele pega coisas ali, né, o seu sistema racional está desligado aquela hora. Então você não fica botando... Por que acontece? Quando vem as... Ó, isso é importantíssimo de entender, que isso funciona no sono. Então no sono, o córtex pré-frontal ele desliga, né? Ele liga justamente para ele ser renovado, né? Ser lavado. O cérebro é lavado à noite quando você está dormindo. Então, quando você não tem o racional funcionando, porra, a imaginação tá completamente solta ali, alucinada, e ela vai fazer o que ela quiser. Só que a hora que ela tá fazendo essas conexões ali, esses sonhos muito loucos, é igual isso que eu falei para você fazer. Escreve ali, mesmo que for um negócio muito louco, porque ela tá criando novas conexões que você não tinha conseguido enxergar a solução, porque você não se permitiu fazer conexões diferentes daquelas que os seus condicionamentos te fazem ter, que o seu racional fica mantendo aquela trilha lá que eu falei lá atrás. É aquela trilha que está sendo mantida. Quando você sonha, ele faz outras conexões que você jamais pensaria em fazer quando isso aqui está ligado. Só que ele está fazendo. Aí, se você não dorme direito, você não faz essas conexões direito. E aí, o dormir direito tem outras coisas que influenciam. Ué, e como é que chega no espiritual? Pô, se você não consegue controlar nem o corpo, né, nem regular ali o físico, que está aqui, ó, que é o que eu falo, abre e fecha a mão, eu consigo fazer, né? Pô, agora já para controlar o pensamento, que é o que a gente está falando, é uma dificuldade já que já é um grau maior, né? Porra, se eu receber aqui do Espírito Santo a mensagem aqui, a direção, então se eu não estiver controlando nem o corpo, como é que faz? De onde que vem as respostas 100% corretas aí, né? De onde que vem a melhor orientação? Percebe, ó? A gente tem que entender como é que funciona tudo. A gente tem que entender tudo. Você compra um celular, você não nem tem que saber como ele funciona. Pô, tem porrada de função. Porrada de função ali. Se você não aprender, você vai ter um negócio na mão ali que você não vai desfrutar totalmente do que tem. Pô, você tem uma máquina aí, né, junto com você aí, desde que você nasceu, e que você talvez não está desfrutando de tudo que ela pode te proporcionar. Só porque você não entende como é que funciona. Aí quando eu falo, né, às vezes, faz um negócio maluco, pô, que tarefa idiota essa aí. Você está colocando novas possibilidades, né? Eu falei também semana passada. Você ficar colocando limites, né? Você ficar colocando porquês, você limita as possibilidades, porque quando você tem uma ideia, né? Ou quando você tem um insight, se você não pega e usa ele ali e dá crédito para ele, o que acontece? O racional, ele vem e coloca um mais. Às vezes você vem um negócio e fala, puta, mais, vem uma ideia do que você quer fazer, isso aqui mesmo.
Gente, isso aqui, ó, faz muito, muito, muito tempo que eu tenho... Esse negócio tá aqui dentro, aqui de mim, para vir falar coisas para vocês aqui. A ideia, eu falo, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? Só que fica sempre o mais, né? Mas será que vai ser legal? Será que vai gostar? Será que... Pô, e se eu ficar nesse mais, né? Pô, a gente não tava aqui na quarta semana. Pô, quantos mais eu vou ficar colocando minha vida, mano? O tempo tá passando. Eu falei que eu me programei para viver 120 anos, eu já tô no terço da minha vida já. Então, pô, vou aproveitar, né? Se eu queimei esse terço aqui, não do jeito que eu queria, agora eu vou acelerar. Eu vou tocar o terror agora. Agora eu vou ter que tocar o terror. Eu vou acelerar o negócio. E dá para fazer. Pô, quanto tempo mais que a gente vai ficar perdendo isso aqui? Então, entenda como é que funciona. A tarefa não é à toa. Seu cérebro, quando você sonha, ele não faz aquilo à toa. Por que ele não desliga? Porque é aquela melhor maneira dele se recuperar. É a melhor maneira dele se recuperar. Ele está organizando os dados ali para você trabalhar no seu top master na hora que você acordar. Para isso, você tem que descansar direito. E se você não dorme direito, ou come tarde da noite, vai deitar, o estômago está trabalhando ali, você, pô, energia que vai ter para o cérebro fazer a limpeza ali. Ah, tomei um vinhozinho ali para dormir, eu fico mais relaxado. Pô, vai fazer uma faxina bêbado na sua casa para você ver como é que fica a faxina, se fica bom. Não fica bom. Tudo tem um porquê, gente. Assim, ó, tudo tem um porquê. Por que você parou de beber? Porque você... Não, cara, simplesmente porque eu entendi o negócio. Falo, não faz sentido. O meu corpo, eu estava conversando isso com a Bianca e com o André essa semana. O corpo da gente, ele está sempre trabalhando a nosso favor. Sempre. Quando a gente dorme, quando a gente come, né? A todo momento. Né? A cada 11 meses, o corpo inteiro é novo. Né? Ele já é outra célula, você é outra pessoa, né? Fisicamente. Não é mais a mesma. Tudo se renovou. Só que ele fica, tipo, reconstruindo e a gente vai, né, aos pouquinhos, fica minando ele. Então, ele puxa para um lado e a gente puxa para o outro. Seja mentalmente, seja fisicamente, né, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente... com a forma que a gente trata ele. Mas como que você quer extrair o melhor? Como que você quer ficar bom? Como que você quer ficar foda aí de tudo? Se nem o básico a gente, às vezes, está fazendo. Entende? Ó, como as conexões... gente, é muito louco, é muita coisa. Por isso que eu falo, não, às vezes não dá para aprofundar muito, porque é tanto assunto, né, tanta coisa. Né, se a gente for começar, às vezes dá um bug na cabeça de ficar, putz, mas... Né, e dá até uma agonia. Fala, nossa, mas eu tenho que saber esse tanto de coisa, então, para viver. Né? Mas é que começa a ficar natural. Por quê? Porque o natural, o normal hoje, né, até o momento enquanto que a gente não... Até o momento enquanto a gente não olha para essas coisas, é fazer o que a gente já faz, né? Que é o que o cérebro vai fazer você fazer cada vez mais se você não se ligar. Ele vai ficar te mantendo aqui, porque aquilo é o conhecido, aquilo é o cômodo, né? Eu não falo nem que é zona de conforto, porque eu quero ficar na zona de conforto. Pô, quem que não quer? Eu quero ficar confortável, né? Então, cada vez que eu venho aqui, pô, essa aqui é a quarta aula aqui, né? Mas, pô, já dei bastante aula em outras, né, com outra galera. Eu já estou muito mais confortável aqui do que na primeira vez, né? Muito mais confortável. Mas não é cômodo, né? Pô, fiquei fazendo a apresentação, vem aqui, pô, tem que fazer essa conexão aqui, ó, para vir falar coisas para vocês. Né? Pô, preparei a apresentação agora, só nesse aqui já parei uns 10 minutos, né? Isso aqui que eu tô falando, eu anotei um tanto de coisa, não tem nada a ver com o que eu anotei. Né? Comecei a encaixar aqui porque eu percebi que ia encaixando, só que eu não tô montando aqui, ó. A ideia tá sozinha montando, e talvez esteja fazendo sentido para vocês, assim como fez sentido aquela comunicação que eu fiz ali. O que eu fiz? Pô, chamei atenção, dei uma chamada de atenção. Pô, no maior carinho ali, ó. Pô, entende isso aqui, ó. Funciona assim. Estou fazendo isso até agora. Pô, será que eu estou conseguindo me comunicar com vocês? Pô, será que tá legal essa comunicação aqui? Será que a gente está se relacionando? Será que está fazendo efeito? Será que eu estou informando, ensinando, motivando e entretendo vocês aqui ainda? Será que está rolando? Talvez está falhando um pilar aí, ou outro. Mas será que está rolando? Se não está rolando, presta atenção você aí, né? O que você acha que não rolou? Então, fala para você, não precisa nem falar para mim. Se quiser falar para mim também, tá, fica à vontade. Eu vou aceitar com prazer, porque eu quero mesmo assim ouvir. Eu peço os feedbacks aí, para saber. Até para poder melhorar a minha comunicação com vocês. Afinal, estou vindo aqui falar para vocês. Aqui. Então, olha que louco, né? Como que as coisas vão funcionar. Quando você começa a colocar as coisas nos eixos, tudo começa a funcionar melhor. Aí você começa a ver a transformação no corpo, no físico, no mental, no espiritual. Assim, ó, as coisas começam a acontecer, né? O
tripé não para, né? A gente falou daqueles pilares da comunicação, pô, você tem o seu tripé aí também, corpo, mente e espírito. Não tem como fugir disso, vocês não andam separados. Se tiver desbalanceado, equilíbrio, eu falei tudo equilíbrio. Tudo equilíbrio. E falando nisso, né, a gente falou do equilíbrio, vamos voltar disso aqui, ó. Vocês lembram disso aqui? A gente falou semana passada? Qual que é a semelhança disso aqui, ó? Mar vermelho e o seu cérebro, né? Quanto que a gente se perde quando as coisas estão misturadas aqui, ó? O quanto que falta de atenção? Vocês querem ver o negócio agora? Olha como vocês não estão prestando atenção. Vocês tinham prestado atenção até eu falar aqui que vocês, a roupa de vocês encostando no corpo, mas agora vocês estão sentindo a bunda na cadeira. E se eu ficar falando que você está sentindo a língua dentro da sua boca, fala que você está sentindo o seu pé dentro do seu sapato, você começa a ficar desesperado. Você fala, para, porque eu não consigo parar de sentir tudo agora. Estou sentindo a roupa encostando no corpo. Sente aí, ó. Camiseta, blusa está encostando no corpo. Você não tinha prestado atenção nisso até eu chamar a sua atenção. Olha como que isso é chamar atenção. Presta atenção. O que você está pensando? Você não está pensando num elefante amarelo, não, né? Está pensando. Pô, será que pensou? Não, então não pensa. Não pensa no elefante amarelo com bolinha rosa. Não pensa no elefante. Não consegue, né? Só se você se distrair do que eu estou falando aqui, ó. Senão você não consegue. Olha aí a distração, né, onde que vai. E por que a gente se distrai, né, dessas coisas? Ah, não fico toda hora sentindo minha roupa. Agora que você falou, eu comecei a sentir. Ah, você falou, pô, tô sentindo o pé dentro do sapato. E você começa a mexer o pé, ó. A língua dentro da sua boca, ó. Percebe? Você está sentindo, ó, a língua lá mexendo na sua boca. Parece que é um corpo estranho agora. Ah, pô, o negócio tem vida própria de você estar sentindo. Por que acontece? Você não ficar sentindo tudo isso ao mesmo tempo, toda hora. Porque o seu cérebro está economizando energia. Aquilo ali já ficou habitual para ele. Ele foca em outras coisas. Você talvez tenha que colocar mais sua atenção. Aquilo ali já ficou natural. Assim como você escova o dente. Por que você não fica pensando para escovar o dente? Porque de tanta repetição, a gente não falou repetição, ali ficou gravado para você não gastar energia. Você não vai gastar energia. Você está escovando o dente, na verdade, você está distraído com outra coisa, provavelmente. Olha aí como é que funciona. E talvez você não tinha pensado nisso até eu falar agora aqui. Ó. Pode ser que já tenha prestado atenção nisso também. Mas agora a gente vai começar a prestar mais atenção. Que é o que a gente falou semana passada, né? Como de equilíbrio. Lembra que a gente falou aqui que no Mar Vermelho, né? Passaram aqueles, né? Quando se abriu, quando se separou, né? E aqui, para quem não estava semana passada, a gente falou, né? O Mar Vermelho, quando ele se separou, passaram aqueles que estavam buscando liberdade, né? E aí eu olhei e falei, pô, mas isso aqui tem tudo a ver com o cérebro, né? Quando você separa, você não está misturando emocional com racional ali, é muito mais fácil, né? Você fala, pô, tem um lado emocional, tem um lado racional. Se eu equilibrar os dois aqui, ó, pô, eu passo no meio. E aí o que aconteceu? O Mar Vermelho fechou depois e morreu todo mundo que estava querendo escravizar. Pô, depois que eu tô livre, cara, acabou, mano, ninguém me escraviza mais. Não interessa. Pode falar que tá feio, que tá ruim, que tá não sei o que. O problema é seu, eu tô preocupado. Eu quero passar a mensagem aqui, ó, e eu quero que você enfie isso aqui na tua cabeça, que você absorva esse negócio aqui, ó. Eu vou fazer tudo que eu puder aqui para você entender isso aqui. Eu vou falar, eu vou fazer a apresentação, eu vou falar alto, eu vou falar baixinho. Eu vou me comunicar com você. Eu vou trazer, né, um insight aqui, eu vou trazer uma explicação, eu vou trazer organização, porque às vezes não está organizado. Pô, por que, né, talvez abriu a câmera. Por que fez sentido o negócio da câmera? Pô, porque eu organizei aqui, então eu separei aqui o emocional, botei o emocional, eu abro a câmera, cara, pô, tô com a cara inchada, acordei agora, tô de pijama, ou não, tô fazendo outra coisa, tá, não sei o que. Puta, mas pô, ele falou um negócio ali que realmente, né, cara, se eu tô aqui, e aí se eu não abro minha câmera aqui para me expressar numa aula de comunicação, pô, o que eu, na minha vida, eu me fecho para várias outras coisas que eu quero fazer. Aí eu reclamo, o resultado que eu tenho não é aquele que eu quero, pô, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, não estou abrindo a câmera para me comunicar. Uma aula aqui, ó, só para eu te ver. É principalmente para você se expressar, né? Olha quanta coisa, né? Simplesmente por pura distração. Aí a gente se distrai dos mínimos, né? O micro resultado. Falei, isso aqui é um micro resultado. Abre a lente da câmera, só daqui. Ó, você clicou na tela que ele tem lá uma câmerazinha, você só tira o risquinho da câmera. Puta, micro resultado fácil demais isso aqui, ó. Micro resultado do dia.
Então é isso aí, gente. Agora, né, para a gente não perder o hábito, e importantíssimo, né? Sempre, 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 treinamento. Né? Espero que esteja rolando as tarefas das semanas anteriores, e essa aqui também não é diferente. Né? Mas aí eu vou falar, né? Eu vou aproveitar, inclusive, esse slide, contar a história da bicicleta, né? Que eu falei. A história da bicicleta que a gente estava falando dos hábitos, né? Por que você, mesmo quando você aprende a andar de bicicleta, mesmo que você não ande por muito tempo, né? Depois, né, você pega uma bicicleta, você não esquece como é que anda. Porque ele teve um equilíbrio ali, né? Do seu emocional e do seu racional. Você teve que usar o racional para aprender, como pedalar, para se equilibrar. Mas, né, teve um emocional muito forte ali também. Geralmente, você aprendeu quando era criança, né? Tinha alguém te ensinando, tive uma situação, de repente você caiu, e aquilo ali foi fortalecendo, né? O que você sentia quando você andava de bicicleta? E por mais que você, quando você volta, né, às vezes tenha dificuldade, mas você não esquece como é que anda de bicicleta. Porque ela teve equilíbrio ali, as duas partes ali se juntaram de uma forma equilibrada para você aprender aquilo ali, e aquilo ali ficou registrado. Ficou registrado. Você não precisa ficar pensando mais nem como fazer. No começo você tem que ficar equilibrando, depois fica natural. O corpo faz sozinho. O que acontece? Você acreditou, você entendeu, você gravou aquilo no seu subconsciente, pô, o corpo já faz, ele tem o estabilizador dentro dele lá, ele vai estabilizar o seu corpo de um jeito que você se equilibra e anda, sem ficar pensando, pô, o que está acontecendo ali? Você está tendo que, né, ficar, né, com o abdômen aqui, talvez contraído, né, pedalando, ou numa posição, mas você não cai. Às vezes faz até doideira com a bicicleta, para lá e para cá. Né? Depois que aprendeu, não esquece mais. Então, essa é a história da bicicleta. Então, e para tudo é isso, né? Tudo a gente entender esse equilíbrio. Se você vai no racional demais, você vira um robô. E aí não tem relacionamento. Você vai no emocional demais, você está no caos, cara. Aí você vai ceder a tudo, você vai... Não tem como, né? Não tem como. Ou é para mais ou é muito para menos. Não tem equilíbrio. Não é à toa que tem os dois. Então, a hora que você for livre, a hora que você for livre disso, né? Que você separar, não tem mais o que te aprisiona. Não tem. Está separado. Percebe? Então, para a gente estender mais aqui, vou deixar aqui mais uma tarefa para essa semana, para a gente começar a perceber tudo o que acontece, principalmente pensamento destrutivo. Percebe todo pensamento destrutivo. Por quê? Pô? Todo pensamento negativo, de reclamação, de pensar mal de alguém, de qualquer coisa, de dificuldade. Né? Percebe, eu não estou falando nem para você tirar ele. Né? Sabe por que eu não preciso falar para você tirar? Porque a hora que você perceber, aí vai ser muito fácil de você tirar. Vai ser muito fácil. Né? Por que você não consegue tirar? Porque você nem percebe. Ele vira você quando você entra nele. Ele vira você. Você vira ele. Aí, como disse o André, a semana vira uma simbiose de você com o pensamento merda. Aí o que você vira? Se o pensamento é desse nível aí, você vira uma simbiose com ele. Pô, né? Não preciso nem falar, né? Se o pensamento é uma merda, e o que você vai sentir? Qualquer pensamento destrutivo. Não é negativo, ele é destrutivo, porque ele é destrutivo mesmo. O pensamento negativo, ele é destrutivo. Então, veja ali, ó, presta atenção, né? Que ele está ali, primeiro que ele está ali, né? E depois o quanto tempo que ele dura. Porque aí ele vai durar o tempo de distração que você tiver. Ele vai durar o tempo de distração que você tiver. Porque aqui a gente já falou semana passada, como que você faz para tirar um pensamento negativo? Você troca ele, né? Assim como um hábito, né? O pensamento, a lei da substituição, ele vive através da lei da substituição. Você não tira um pensamento, né? Meditar não é não pensar. Meditar é você não focar naquele pensamento, não embarcar nele. Então, o que você faz? Você troca. Você despluga aquele ali e liga o outro ali na tomada, acende o outro. Bota um pensamento positivo, né? Acha a solução, pensa na solução, pensa em Deus. Só não pensa no negativo. Não fique alimentando ele, porque se você ficar repetindo, ele vai entrar no seu subconsciente, aí você vai sonhar com isso aí, inclusive, né? Ele vai fortalecer essa trilha na sua cabeça, bem na hora que você não estiver prestando atenção, que é a hora que você está dormindo, que o seu racional desligou, mas você já jogou esse monte de lixo lá dentro, e aí é isso aí que você vai fortalecer. Amanhã você vai acordar, ó, massa, o dia vai ser uma beleza, com esse pensamento destrutivo já acordando e dorme com ele, você vai ver, você
tamanho que ele acorda ali, ó. Você tá plantando ele no vaso ali de noite, ele tá só regando a noite inteira. Na hora que você acorda de manhã, ele já brotou. É bem rapidinho. Tá? É bem rapidinho. Tarefa de semana, tarefa séria, hein? Perceba todo pensamento destrutivo. Porque a hora que você perceber isso aí, a hora que você perceber, você vai começar a perceber todos os outros. Porque a gente entra no destrutivo, né? A gente tem a tendência de embarcar nele, ficar viajando, mergulhado nele ali. Ó. Então, perceba, só perceba. O resto vai acontecer naturalmente. Só olha ali, ó. Quanto tempo que ele está ali e quanto tempo que ele dura. Perceba que ele está ali e quanto tempo que ele dura. Só de você perceber que ele está ali, já é um passo para você falar, pô, mas se ele está aqui, o que eu posso fazer? Eu vou tirar. Ah, mas eu estou magoado com alguém. Mas é você que está magoado. É você que está magoado. Deixa eu ver aqui, que eu vi umas coisas no chat aqui. Ó. Nunca passei na caixa para cartão. Acho que foi no saldo. O que foi? Eu nunca passei no caixa para não passar o cartão. Era sobre pensar em soluções, Fábio. Ah, tá. E aí eu só tava com um cartão que não passou. Só que eu tava com celular. Celular tem QR Code, tem outras coisas, né? Pix, aí deu certo. Meu, ó. Puta, é isso, ó. As coisas viram problema, Bianca. É isso. Ó. As coisas viram problema. É, foi bem tranquilo. Eu achei até engraçado. É, a gente consegue achar soluções, tá vendo? É muito fácil. Ó, eu vejo isso no meu trabalho todo dia, né? As meninas trabalham comigo aí, o Rony, então, que tá lá com os caras. Os caras adoram criar dificuldade, né? Eu trabalho, falei, já trabalho com obra. Você chega lá e fala, puta, mas isso aqui, cara, meu, vira problema. Os caras criam um problema no negócio, né? Ele não é. É muito louco, assim, ó, a cabeça da pessoa como que é. Então, só que aí o que ela não percebe, o que a gente também não percebe, não é que vira um problema o negócio ali. Ali o cara só não quer, né? Sempre troca assim, ó, eu não consigo por eu não quero. Não existe eu não consigo. Você só não Sim. quer. É assumir que não quer. É assumir. Porque eu falo isso para todo mundo, para os clientes. Eu falo, meu, dá para fazer isso aqui na obra, dá para fazer qualquer coisa que você quiser. Agora sim, vai custar, né? Vai ter custo, vai ter mão de obra, vai tomar tempo. Pô, dá para fazer um prédio aqui, cara, mas vamos ter que demolir a casa, fazer uma fundação de prédio. Pô, dá para fazer. Dá para fazer tudo que você quiser aqui. Mas vai custar, vai ter isso. Então, tem coisas que vão ter que acontecer antes. Aí, quando vem, às vezes, fala, os caras colocam dificuldade nas coisas. E aí coloca dificuldade para ficar justificando aquela ideia que ele tem na cabeça, né, na persuasão lá atrás. Pô, eu estou me persuadindo de uma ideia que tem aqui, então eu tenho que achar um monte de motivo para justificar aquilo que eu estou falando. Pô, agora você foi esperto. Pô, inclusive, a gente conversou um pouco dessa semana aqui também. Você foi esperto. Você vai ver que aquelas justificativas do cara ali são completamente furadas. Então, quando ele vem com um problema para você, você vai com a solução para ele. Quer um jeito de botar pressão? Faça a pergunta. Faça a pergunta, devolve a pergunta. E quando você pergunta, a pessoa vai ter que. Ela não vai conseguir mentir ali. Ainda mais se ela não estiver preparada. O que a gente está fazendo aqui? A gente está se preparando, pô. Quem que se prepara aqui para se comunicar, cara? Você sai de casa aí, acha que está falando aí com os outros na rua, está se comunicando, é nada. Se prepara, entende como é que funciona aí o negócio. Entende como é que você faz. Pô, como é que você faz para chegar aqui? De repente, pô, falei, de falar nas câmeras. Eu sei que eu tô falando isso porque eu sei que é difícil pra caramba para muita gente. Para mim já foi muito, assim, ó, muito, muito, muito. E ainda é. Eu falei, pô, antes de entrar aqui, falo, putz, e aí fico nesse negócio, monto aqui, coloco. Pô, penso que não, eu fico aqui. Aí eu começo a olhar essa atenção, eu falo, pô, calma, né? Mas é uma coisa muito comum de acontecer. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, nessa hora? Eu estou, né, quando eu estou, né, na hora aqui, no momento, eu estou dessensibilizando meu cérebro. Aí eu estou usando coisas aqui que talvez vocês não percebam, né? Me coloca o vídeo, pô, aquele vídeo quando começa, né, ele tem uma função ali, não é só trazer uma mensagem do vídeo. Ele está trazendo todo mundo para cá, porque cada um está vindo de uma coisa, alguns acordaram agora, outros talvez já saíram para caminhar, para correr, tá voltando, tá não sei o quê. A hora que vocês estão assistindo aquele vídeo ali, né, por mais que pega no meio, pô, aquilo ali está trazendo todo mundo para o mesmo lugar da mente. Aqui, então vocês estão começando a focar numa coisa única, que a hora que eu começo a falar, vocês já estão mais dentro aqui. Aí a gente consegue entrar no assunto. Se eu chegar já falando, metendo, pô, até eu meter um assunto aqui, cara, aquilo ali tá tranquilizando a mente de você, já tá fazendo, né, já tá ligando. Turbininha já começa ali, pô, essa mensagem é legal, né, cara? Eu botei uma vez o Ninja falando, botei outro vídeo aí, semana passada botei o desenho, aquilo ali vai trazendo sua mente pro negócio, chama sua atenção. E nesse meio tempo que chama sua atenção, eu já tô aqui aberto, eu já sei que já tá rolando, mas aqui ao mesmo tempo eu também tô assistindo e eu tô
Eu estou dessensibilizando meu cérebro, eu estou visualizando aqui, rolando essa reunião aqui, e quando eu coloco essa imagem, né, imaginativa na minha mente, o que eu falei, eu estou dessensibilizando meu cérebro. Então, para ele, aquilo começa a ficar, como é que se diz? Conhecido, né? Começa a ficar... cara, fugiu a palavra, vou lembrar. Inclusive é isso, nunca fala assim, eu esqueci. Sempre fala assim, eu vou lembrar, porque quando você fala eu esqueci, seu cérebro entende e você não lembra. Então, você fala assim, putz, uma ideia que eu vou lembrar dela, já falo. E daqui a pouco eu vou lembrar mesmo. Então, você começa a dessensibilizar, porque fala, pô, eu tô vindo aquilo na minha mente, para ele fica já mais tranquilo. Fala, não, isso aqui agora é natural. Isso aqui já é conhecido. Então, tá tudo bem. Tudo bem. Então, quando a gente vem aqui intencionalmente, pô, no sábado de manhã, estudar isso aqui, para aprender comunicação, para aprender relacionamento, para entender mesmo como funciona, porra, imagina a diferença sua, o cara que está saindo de casa ali, o cara acorda, às vezes sai atrasado ali, tomando café, derramando, e chega lá, pô, não sei o quê. Como que é a comunicação dele com todo mundo ali? Vai ter resultado? Não é no pau ali que você resolve o negócio. O cara criou uma barreira, a gente falou isso aí. Não é entendendo, se percebendo. Se percebendo. Aqui, deixa eu ver o André escreveu aqui. Viciante resolver problemas. Você se torna a solução. Desenvolve suas capacidades, se mantém no 110%. Você deixa de ter pensamentos e passa a pensar. Trabalha a sua percepção, amplia a sua capacidade de ver, antecipar os problemas. É um puto exercício. Quando paramos de ver os problemas e passamos a pensar nas soluções e ir atrás delas. Sempre é melhor servir do que ser servido. Bom, totalmente, cara. E a gente trabalha contra. Às vezes dura uma noite ou uma madrugada. Os pensamentos, né, Leia? São os pensamentos negativos que a Leia está falando aqui, ó. Amanda aqui, ó. Essa semana passei por um dia bem ruim, coloquei todos os sentimentos no papel, deu 2 páginas escritas. Puta, que da hora isso, Amanda. Aí melhorei, consegui sair do emocional e voltar ao racional, mas depois fui ler tudo que escrevi, fiquei horrorizada com a quantidade. Meu, ó, isso aqui, Amanda, que você fez, a quantidade de absurdos que estava presa, pensando onde o problema nem meu era. É muito louco, assim, ó. Ninguém bota luz nisso aí. Você acendeu um holofote ali, ó. Aí, se eu falar bem a verdade, a palavra certa, isso aí fudeu pra você, Amanda. Problema seu. Agora é isso que eu falo. A hora que você aprende o negócio aqui, mano, você tá ferrado. Porque, como que ó, juro pra vocês, ó, o pessoal que tá, né, do piorando aí, que tá aí, Fátima, Cris, a Carol. Ô, Fábio. Oi. Às vezes não é nem pensamento negativo. São pensamentos bobos mesmo. Então, bobeira. É bobeira. Faz tempo que eu não tenho pensamento negativo. É pensamento bobo mesmo. A ansiedade, a antecipação das coisas que nem aconteceram. Ou coisas que acontecem mesmo. Sim, mas ó, ele não pode, né, você falou, não é negativo, mas ele é destrutivo. Destrutivo. Ele é completamente destrutivo. Isso que eu falei, eu não coloquei negativo aqui, porque ele é destrutivo. Qualquer pensamento fora do que tem que ser. E tava falando assim, né, eu tava comentando com a galera aí que tá, né, que tá no piorando, que faz esse processo também bem hard, assim, ó. Pô, como que eu ia ficar com esse tanto de coisa preso aqui dentro? Porra, eu não ia fazer isso com você, não ia passar isso pra vocês. Porra, isso aqui é uma puta sacanagem, eu ficar guardando isso aqui. Uma puta de uma sacanagem, mano. Porra, de verdade, eu sei o quanto que isso aqui fez diferença na minha vida, esse tanto de conhecimento aqui. Pô, isso aqui fez assim, virar do avesso, mano. São coisas que têm solução, mas a gente que não coloca em prática. E por isso que tem tarefa, Leia, porque é uma coisa que eu aprendi. Não adianta você ler livro, não adianta você comprar curso, se você não vai assistir, e principalmente se você não vai praticar. Pô, quantos cursos eu comprei e não terminei? Agora, na hora que eu comecei a meter pressão, eu falei, eu vou fazer. Falei, mano, esse cara tá falando que eu vou fazer, então agora eu quero ver. Eu preciso mudar esse negócio aqui. Pô, se eu chegar num extremo de tudo na minha vida aqui, das coisas acontecendo, né, aliás, das coisas não acontecendo como eu queria, para eu começar a buscar, entender. Então, isso aqui não precisa disso. Aí eu tô aqui falando para vocês, ó, anda por aqui, ó, não anda por lá. Agora sim, claro, cada um é livre para andar onde quiser. Cada um é livre para andar onde quiser. Mas eu tô falando, ó, percebe? E eu não é que eu venho aqui e falo para vocês, ó, aqui a comunicação, os pilares da comunicação. Porra, eu trouxe vocês num trajeto aqui, ó, pô, chegou lá no final, aconteceu um negócio aí, eu mostrei para vocês. Vocês viram que aconteceu isso. Pô, por que abriu a câmera? Fulano, ciclano, o que aconteceu? Exatamente o que eu tava prevendo que ia acontecer ali. Porque eu sei o caminho que vai chegar ali. Né?
Pô, como que você aprende a argumentar? A semana que a gente conversou lá na reunião nossa interna, lá, né, no trabalho, e o pessoal que está aí também na C3, né? Como que você, pô, você tem que ter base, né? As coisas têm que ter base. Então, pô, você justifica as coisas, né? Os argumentos estão nas coisas que estão ali. Se não está organizado, se você não tem todos os dados, como é que você justifica? Né? Ontem, por exemplo, né, rolou, né, a Yane perguntou lá, a cliente perguntou uma dúvida no grupo lá, e ele falou, pô, e aí, quem te responde? Né? Eu poderia responder, né, para a Yane, mandou lá no grupo, falei, pô, poderia responder, não, é esse aqui, não. Eu falei, ó, é tudo isso aqui por causa disso aqui, ó. Um bolão de coisa aqui, um bolão de motivo para ser aquilo ali, entendeu? Importante ela saber, né, para ela responder. É, tem um bolão de motivo, né? Não foi à toa que foi escolhido cada coisa. Tem justificativa para cada coisa. Inclusive, se ela quiser fazer... E aí, inclusive, eu dei essa opção. Se você quiser comprar esse produto, você compra. Mas o indicado é esse aqui. Mas esse aqui serve também. Mas a escolha é sua. Ah, esse aqui funciona assim também. Mas esse aqui é por causa disso aqui. Aí você escolhe. A opção está aí. A gente escolheu por esse motivo. Esses foram os motivos que a gente escolheu. Ah, mas quem que é o especialista de obra? É a cliente ou é a gente? Mas você está livre. Mas a casa é dela. Ela compra o que ela quiser. Mas... sabe que tem isso aí, é a mesma coisa aqui, ó. Tem tudo isso aqui, ó, acontece assim, seu cérebro funciona assim, né, a comunicação é desse jeito. Olha aqui, ó, como eu trouxe vocês num lugar aqui que vocês nem perceberam, eu só falei no final. Talvez vocês nem se ligaram. Pô, vocês assistiram o desenho lá no começo, lá, nem imaginava talvez que, pô, eu tava, antes de mais nada, tranquilizando a mente, todo mundo trazendo todo mundo no mesmo lugar aqui, ó, tirando um pouquinho das distrações. Talvez tem gente que não tomou café ainda aí. Cara, é muito louco isso aí, ó. Você começa a pensar no café, você começa a pensar no pão de queijo, no pão lá. Eu tô falando aqui, às vezes você tá com tanta fome que a sua mente tá lá, fala, pô, que hora que vai acabar esse negócio aí? Que hora que vai acabar esse negócio de eu tomar meu café? E aí, pô, o conteúdo que tem aqui, que a gente tá falando aqui, pô, um conteúdo foda. E pra mim foi um conteúdo que, pô, mudou tudo. Espero que esteja compartilhando de um jeito que, putz, que chegue em vocês. Espero mesmo. Espero que a forma que está sendo passada aqui que seja de muito serventia para vocês, assim como foi para mim, né? Passando do jeito que eu entendi, que eu pratiquei, né? Estou falando só do que eu aprendi, estou falando do que eu peguei, né? Aprendi, pratiquei e agora estou fazendo a terceira fase, né? O aprendizado, que é ensinar. Você aprende, pratica e ensina. Eu não falo de nada do que eu não tenha praticado. Nada. Nada. Pratico, né? Pratico e agora para poder ensinar, porque a hora que eu estou ensinando, eu estou reforçando meu aprendizado. Beleza, gente? É isso aí, ó. Então, vamos perceber os nossos pensamentos destrutivos essa semana aí. Tarefa massa, eu sempre faço as tarefas também. E é isso, fica aberto aí. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo lá. Então, falar também, quem não estava semana passada, a gente montou um grupo né, do treinamento, para não ficar, né, eu ainda soltei nos grupos essa semana aqui, também das três, mas eu vou concentrar mais, né, para dentro do grupo aqui, e aí as pessoas, é legal vocês, né, fica à vontade para convidar as pessoas, inclusive nos outros grupos, né, façam esse movimento, se vocês acharem que é viável, que é importante, né, que alguém vai se beneficiar disso aqui também, né, não guarde informação, né. Passa para alguém também, assim como eu falei, né? Para mim é um puta prazer fazer isso aqui. Estou ganhando muito, muito mesmo. Muita experiência, né? Muitos contatos aí. Então, se sentirem, né, compartilhem também, mas eu vou começar a deixar mais dentro do grupo. Talvez compartilhe no Insta também para a galera ir chegando, tá? Mas é isso, vou fechar aqui a telinha. Depois eu mando para vocês a apresentação, né? Mandei no grupo semana passada. Vou parar o compartilhamento aqui para ver vocês agora. Agora sim. Só aí, ó. E aí, gente, tudo certo? Deu até dor nas costas aí, melhor. Onde tá deu até a cãibra ali, ó. Não, pô, na verdade é por isso que eu tava até com a câmera desligada, pô. Eu acordei com torcicolo, mano. Tá tudo travado aqui. E é por isso que eu até levantei, porque até ficar deitado parece que vai puxando aqui, tomando remédio, mas tá. Começa a dar aquelas fisgadas aqui, né? Ó, se vocês quiserem, depois você falou disso aí, Rony, a gente pode até falar disso aí numa aula aí do quanto que as coisas refletem no corpo. Ó, tudo é um sinal, cara. Sinais, eles não antecedem, né? Eles não precedem, eles seguem, eles são depois que a coisa aconteceu. A pessoa fala, isso é um sinal que vai acontecer tal coisa. Não, para. Isso aí é sinal que já foi, entendeu? Alguma coisa aconteceu. Tem muito lance mental, cara, muito, assim, ó,
Para mim, Pois é. cara, eu tenho a questão totalmente mental que acontece fisicamente com a gente, cara, totalmente mesmo, assim, ó. Né? Eu falo mental, né, falar Eu tava espiritual. até falando eu tava falando com a Amanda ontem, né? Infelizmente eu acabei perdendo acho que umas 2 aulas, se eu não me engano, né? Eu comecei naquela que o treinamento foi a gente passar um dia sem reclamar, né? E até brinquei com a Amanda, falei, mas é possível a gente passar um dia sem reclamar? E aí e aí eu guardei alguns pontos chaves, né? Que cada um de nós falou naquele dia, né? Então, o principal, assim, foi o que a Karen falou para mim, né? Que, pô, tudo é relacionamento, tudo são pessoas. E você falou um também que eu achei chave também, que foi assim, poxa, o que muda se eu não mudar, né? E aí não é só... E aí é tudo, né? Igual você falou, é desde... Pô, uma vez a gente conversou, falou assim, porra, muda, tenta escovar o dente com a mão oposta, pra você ver como é que... Parece que já muda Isso tudo pra da sua caramba. cabeça, já embaralha tudo, né? E aí isso foi no sábado, aí quando foi no domingo, pô, aconteceu algumas coisas, aí eu falei, lembrei do que você tinha falado, pô, não reclama. Aí eu já tava reclamando porque tava reclamando. Falei, porra... Reclamou da reclamação. Tava reclamando porque eu já tava reclamando. Eu falei, porra. E aí eu falei, não, poxa, aí eu falei, preciso mudar alguns hábitos para poder me levar a isso, né? A passar um dia sem reclamar, né? Então, tipo, eu mudei algumas coisas. Então, sempre tive mania, pô, acho que quase todo mundo, né? A gente levanta às 100, pô, a gente vai trabalhar às 8, a gente sabe que se a gente levantar às 7h30, dá tempo de escovar o dente, lavar o rosto, ir embora e chegar no trabalho a tempo, né? Só que, pô, se a gente levanta um pouco mais cedo, dá tempo de a gente tomar um banho, a gente tomar um café sossegado, a gente assistir um pouco de jornal, a gente, sabe, focar em outras coisas, pensar em como vai ser o dia. E aí comecei a treinar exatamente daí. Falei, poxa, eu preciso levantar mais cedo, que eu preciso ter, sabe, ter um tempo para tomar um banho sossegado, eu preciso fazer meu café, eu preciso, sabe, organizar as coisas. Parei de ver jornal de manhã cedo, porque eu troquei o jornal por motivacional, ou coloco um louvor, ou coloco uma palavra, ou coloco alguma coisa. Caralho, Rony. Mas que, pô, me mudou de uma forma assim que eu falo, poxa, parece que eu já começo o dia já limpo, né? Vamos dizer assim, pô, já teve toda essa limpeza da noite aí, do sono aí, mas, pô, quando eu começo um dia com louvor, com uma palavra, parece que, pô, eu já dei aquela limpada já. Porque, pô, você coloca no jornal, pô, o esposo matou fulano, criança morreu, atropelou, acidente, trânsito, não sei o quê. Então, pô, às vezes você já sai de casa carregado, o dia nem começou, você já saiu de casa mal, já fala, poxa, eu vou pegar a marginal, já tá trânsito, já tá parado, não sei o quê, né? E aí eu senti de verdade, pô, só de eu mudar essas coisas, sabe? E aí, por coincidência, foi naquela segunda-feira, não sei se você lembra, que eu falei, poxa, a moto quebrou de manhã cedo. E aí, foi bem nessa segunda-feira, teve isso no final de semana, segunda-feira, a moto quebrou, falei, não, peraí, qual que é a solução? A moto tá parada aqui, eu preciso saber, pô, a oficina abre às 9, pô, eu preciso avisar pro pessoal que eu não tô, que eu vou estar ausente, pelo menos fisicamente, aí um período de tempo até eu resolver essa questão da moto. Mas foi um dia, pô, já tinha tudo para começar errado e, pô, só disso da gente tentar parar para não reclamar e tentar já buscar a solução ali, e falei, poxa, já tive um dia leve que eu falei, porra, mano, já me deu um insight, assim, um start, falei, porra, funciona. Você entendeu? Caralho, Rony, que Pô, louco. realmente funciona, a gente, sabe, não focar no problema, não xingar, podia ter xingado, chutar da moto, falar, não quero saber, não vou, pô, não, peraí, pô, o cara lá abre isso, ela faz aquilo, e outra coisa que a gente até falou hoje é o foco, né? Então, assim, às vezes eu tô tão pilhado, às vezes você sai tão pilhado que, pô, eu tô preocupado com a Rosana, com o Arthur, com o Henrique, com não sei o quê, só que aí eu chego num lugar, às vezes nem consigo resolver aquele lugar ali 100%, porque eu tô, sabe, tá 80% aqui, 90% lá, 10% aqui, e aí você não foca. E realmente, pô, de uns dias para cá, realmente estou chegando nos lugares e falando, não, pera aqui, poxa, o que tem aqui? O que eu posso fazer aqui? A partir do momento que eu sair daqui, para vou para tal lugar, o meu foco vai ser no caminho, vai ser daqui quando chegar lá. Mas igual você falou, realmente são treinos, são mudanças de hábitos que a gente precisa, né? E para mim, é igual eu falei, não é só você focar na coisa em si, né? Não é só o trabalho. Precisa mudar o que você está antes do trabalho, o jeito que você acorda, o jeito que você se prepara para poder ir, o jeito que você sai de casa. Então, envolve muita coisa. Mas é isso aí. Eu tô criando novos hábitos, né? Então, e igual você falou, não é
ontem mesmo aconteceu a mesma coisa lá no serviço e tal. Pô, Pará já chegou, já descarregou um monte de coisa. Eu falei, e a solução, qual que é? É isso. Falei, já vamos pular já. Falei, então a gente já tem. Cara, pula essa parte aí, pelo amor de Deus, parte ruim. Falei, vamos pular e já vamos ver o que tem que fazer para a gente resolver já. E, pô, e é verdade. Então, às vezes a gente passa mais tempo tentando explicar o problema do que passando a solução. Devolve, cara, e aí você devolve para quem trouxe o problema. Pode devolver, mano. Pô, você é seu, você quer passar ele para mim? Se liga, velho. Vai para lá, vai. É isso? E o que você me dá de solução? Pô, o problema é você que trouxe. Para mim não era um problema até então, até você falar, né? E o cara não dá a solução. Já tem a solução, cara. Quem tem o problema tem a solução. O mesmo lugar tem, pode ter certeza. O mesmo que criou, ele tem a solução. Ele tem que estar olhando para cá e só tem que olhar para o outro lado aqui, ó. Caralho, você e aí de chave aí, cara. Entra o que a Yane também falou, né? Como lidar com pessoas, né? E essa semana foi exatamente isso. Poxa, cada um tem um jeito, cada um tem uma necessidade, a gente saber realmente lidar com cada pessoa de uma forma. A gente vai ter que ter mais sensibilidade com umas, vai ter que ter mais paciência com outras, às vezes vai ter que ser mais duro com outros, né? Poxa, tudo lógico, né? Sem faltar com respeito, sem machucar, sem ferir, sem nada, mas realmente cada pessoa exige um tratamento seu, né? Então de verdade é um conjunto de coisas, né? Sabe por quê, Rony? Você está falando? Porque assim, o relacionamento, a gente tende a tratar os outros, né, de acordo com a gente, né? Então, você está falando assim, ó, eu olho e entrego para cada um o que cada um precisa, né? Do jeito que cada um vai receber, né? Não do jeito que eu acho que tem que ser. Porque você sai, cara, e acha que tem que resolver com todo mundo do mesmo jeito. E aí você trata todo mundo do mesmo jeito. Não tem resultado. Você trata todo mundo igual e o resultado não vem, porque se você for esperto, você vai ver, ó, nesse aqui eu tenho que fazer assim, ó, com esse outro aqui assim, ó, pô, a Yane gosta de rosa, a Carol gosta de vermelho, a Karen gosta de verde, pô, aí eu vou trocar as cores, né? Não, cara, tem que falar a língua da pessoa. Agora, você falou um tanto de chave aí, cara, que porra, tem uma galera aqui que faz isso aí, pô, porque, você entendeu agora por que eu acordo 4 horas da manhã? Hoje eu acordei às 4, né, cara, eu tava acordando um pouquinho mais tarde esses dias, tava acordando às 4h30, mas hoje eu acordei às 4. Acordei às 4, pô, desci para treinar, aí eu voltei, tomei meu banho gelado, pô, aí eu sentei ali, cara, uns 40 minutos, fazendo minha leitura da Bíblia ali, meditei, legal pra caramba, vim aqui, terminei, porque eu não tinha terminado a apresentação ainda, tomei um café aqui, porra, cara, se eu acordo 7 horas, já era, mano, porra, eu ia estar nessa pilha toda, mano, eu não ia estar aqui desse jeito sossegado aqui, de jeito nenhum, cara, eu ia estar numa pilha, só que eu faço isso todo dia que dia que é? Já será decorado, né? Que dia que é hoje, né? Sabe que dia que é hoje, né? Que dia que é hoje? Carol, que dia que é hoje, Carol? Que dia que é hoje, Carol? Segunda. Hoje é segunda-feira, pô. Não é sexta-feira, não. Hoje é segunda-feira, pô. Todo dia é segunda-feira. Hoje é dia de começar, pô. Dia de começar a dieta, né? É segunda-feira, pô. Então é hoje. É hoje dia de começar o treino, é hoje, ó. É segunda-feira agora. Eu já vou sair daqui, na verdade, já tô treinando aqui, ó. Se eu tô vendo que vai ter uma coisa que vai me destruir aqui, ó, quem vai tomar conta disso aqui agora sou eu. Hoje é dia de, né, tocar o terror nesses pensamentos destrutivos, pelo amor de Deus. Aí, Rony, jornal, Rony, pô, isso aí, mano, olha a troca que você fez, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Não tem nem comparação, você trocar aí o Jornal da Manhã aí, né, o sanguinolento pela palavra, pelo motivacional. Eu vejo que você posta lá os motivacional. Massa, cara, pô, vai ouvir isso aí, cara. Isso aí é o que impregna na tua mente, cara. É a trilha que você está criando, é a que você vai dormir. Se você reclamar da moto, na hora que você for dormir, é ela que vai estar lá, lembrando, né, cara? Não é porque as coisas acontecem tem que ficar ruim, né? O ruim é a gente que coloca. É só o nosso pensamento. Você vê que dá resultado, cara, dá resultado mesmo, né? Não estou falando à toa que eu não ia, cara, ó, isso aqui, né, tanto o meu quanto de vocês, cara, aqui a gente está nessa hora aqui doando a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o nosso tempo de vida aqui, ó, o meu de vocês, cara, por vocês de virem aqui, você abrir para ouvir, né, o que eu estou falando aqui, e eu de vir aqui para falar também, pô, a gente está dando nosso tempo aqui, ó, isso aqui já era, essa 1h30 aqui, não tem mais volta, pô, a coisa mais importante que a gente teve, e a gente se dispôs aqui, ó, a entregar ela aqui. Então, vamos aproveitar, né, pô? Vamos aproveitar essa oportunidade aí, ó. Fechou? Alguém mais quer falar aí? Senão vamos fazer o nosso print aí, né? Que tá de câmera fechada aí, puder abrir pra gente fazer o printzinho, sorrindo aí do sabadeira, da segunda-feira.
essa segunda-feira maravilhosa. Não, hoje é sexta-feira, que é quinta, né? Quinta-feira. Mas isso aí foi demais. Semana mandaram no grupo lá, falou, ô, pessoal, boa sexta-feira, era quinta. Para mim, eu achando que era segunda-feira. Bianca, Leia, consegue abrir aí? Segunda hoje, segunda e amanhã segunda, Bianca, todo dia. Amanhã é dia de acordar às 4 horas de novo. Certeza. 4h30, vai mais tardar aí. Aí já tá demais pra mim, Fábio, acordar 4 horas. Mas 1 hora você chega lá, para mim também era. 1 hora. Meia horinha por Micropassos. dia só. Micro mesmo. Você consegue abrir a câmera aí, Bianca? Hoje não, Fábio. Não? Então beleza. Então vamos lá, vamos fazer o print aí. De qualquer maneira, vai estar o nomezinho aqui, ó. Sorriso aí, Rony, aí, corrige, ajusta as costas aí. Isso aí, gente. Massa, obrigado. Obrigado. Abre os mic aí pra gente dar um tchau aí. Todo mundo dá um tchauzinho. Obrigada, Fábio. Boa Valeu, segunda-feira gente. para todo mundo. Boa segunda aí, ó. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. Fábio. Gratidão. Valeu. Boa Ótima segunda. segunda aí. É isso aí. Boa segunda. Bora começar. Tchau, gente. Bora começar, então. Valeu. Tchau. É, Tchau, tchau, tchau. tchau. Obrigada.